Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. Vamos aqui rapidinho as notícias do meio do dia e sem dúvida a informação mais importante, as notícias mais importantes vêm da sessão lá da comissão do impeachment que aconteceu há pouco na Câmara dos Deputados e lá estavam os defensores de Dilma, tentando explicar o inexplicável e tentando me convencer, convencer os deputados da oposição de que assalto à mão armada não é mais crime. Então você pode cometer o seu assalto à mão armada e aí dar uma chegadinha ali junto com a turma do PT e dizer, olha, se a presidente cometeu, eu também posso cometer, afinal de contas, isso não é mais crime? E aí você me diz, Joyce, não fala uma coisa dessa, a presidente Dilma não cometeu assalto à mão armada? Ah, não! Isso é uma arma, e uma arma terrível, uma arma mortal na mão de um político incompetente e corrupto, ou incompetente ou corrupto. A caneta é a arma mais letal na mão de um político incompetente, de má fé e corrupto. Categorias nas quais Dilma se enquadra perfeitamente. Dilma assaltou o povo brasileiro com isto, com uma caneta, com canetadas e pedaladas. Foi o que aconteceu, pois hoje lá estava Nelson Barbosa. Eu nem vou falar do professorzinho aí que tentou defender Dilma, porque o discurso dele foi tão bobinho que não merece. Mas vamos aqui no ministro Nelson Barbosa, o ministro defensor de Dilma, que veio dizendo que agora a pedalada pode, que as pedaladas são legais, que todo mundo fez e Dilma pode fazer, que o que a Dilma cometeu foi um pequeno errinho, mas não chegou a ser crime, que ela não feriu a lei, que tá tudo muito bom, tudo muito bem, que é um exagero dessa nação golpista. Aliás, somos todos golpistas, tá, gente? 90% da população brasileira é golpista, de acordo aí com o Nelson Barbosa. Afinal de contas, somos nós que queremos a saída de Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. E ele disse que o crime não aconteceu de jeito nenhum, que estamos sendo muito exagerados e muito críticos em relação à presidente da República. Resumo do discurso do Nelson Barbosa. Nelson Barbosa mais discurso igual a mentiras. Foi isso. Ele mentiu o tempo todo, dissimulou o tempo todo, obviamente, amando de Dilma, tentando safar aí a Dilma do processo de impeachment. Então vamos lá, gente, vamos desconstruir aqui o que construiu ou tentou construir Nelson Barbosa. Tem uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Disse o ministro que a Dilma não feriu a lei de responsabilidade fiscal, é mesmo, pois a lei de responsabilidade fiscal, caríssimo ministro, proíbe o governo de fazer empréstimos em bancos públicos. E Dilma fez, o governo fez, e fez, sabe quando? Em época de campanha, usando dinheiro público para fazer campanha, usando em programas sociais, em programas batizados aí pelo PT, alardeados pelo PT, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Bolsa Empresário, que foi muita Bolsa Empresário aí em 2014, e para isso Dilma usou dinheiro emprestado de bancos públicos. Ah, não usou não, Joyce, você tá inventando história. Ah, tô? E os 100 bilhões da Caixa Econômica? Vou pegar só a Caixa Econômica, que foi um dos pontos aí que mais chamaram a atenção. 100 bilhões de reais da Caixa Econômica Federal. Dilma emprestou esse dinheiro, tanto que a Caixa abriu um processo. É o banco, que é um banco aí aliado, um banco do governo, que abriu um processo contra o governo, porque o governo devia 100 bilhões de reais. O governo pagou a dívida depois, tanto a empréstimo, que a dívida foi paga depois com os bancos públicos, não toda a dívida, mas a dívida foi paga aí com os bancos públicos, ora, pois, então o governo fere a lei de responsabilidade fiscal, comete crime de responsabilidade para fazer campanha de forma ilegal, transformar a campanha num estelionato eleitoral, e agora me vem o ministro dizer que Dilma não pedalou, que Dilma cometeu só uma falha leve, que todos cometeram, que a FHC também deixou ali um resíduozinho de dívida em banco público quando deixou o governo 100 bilhões, ministro Nelson Barbosa, não me parece exatamente um resíduozinho, Me parece que de fato é um empréstimo bilionário usado de forma ilegal para ganhar a eleição. Pois muito bem, Dilma fez mais, Dilma transformou superávit, ou déficit, melhor, em superávit primário. Lembra-se, Dilma tem que fazer superávit, ela e qualquer pessoa que assumir a presidência da República. Ela fez um déficit, depois mandou para o Congresso, e aí o Congresso passou a mão na cabeça de Dilma e transformou conta em dinheiro. Dívida em crédito. E o Nelson Barbosa usou isso, dizendo, vocês, turminha do Congresso, vocês ajudaram lá em 2014 a presidente escapar de mais um crime de responsabilidade. Mas em relação à lei de responsabilidade fiscal, não tem o que fazer não, porque tá escrito e Dilma cometeu os crimes, minha gente. E cometeu, repito, para se eleger. E aí, diz o ministro, que não há
motivo legal, há todos os motivos legais para empichar a presidente, há todos os motivos legais para provar que Dilma cometeu crime, para afastá-la do mandato. E olha, em alguns casos, há juristas que defendem prisão. Eu não tô nem falando dos grampos telefônicos, tá, gente? Eu tô falando aqui só das pedaladas. E lá pelas tantas, alguns deputados, né, passaram um óleo de peroba, né, os deputados do PT, do PC, do B, ficaram com aquela cara brilhante, né, com óleo de peroba, e tentaram argumentar o seguinte: mas veja bem, o TCU mudou a orientação agora, então agora não pode fazer o que a Dilma fazia, agora não pode emprestar dinheiro de banco público e agora não pode também usar dinheiro de banco público em campanha e também não pode transformar déficit primário em superávit, mas antes podia. Olha a malandragem do governo petista. Nunca pôde, nunca foi possível ferir a lei de responsabilidade fiscal desde que ela existe, porque ela é uma lei de conduta, são as normas para o governo não fazer o que quer, o que bem entende com o dinheiro público, que foi o que Dilma fez. Mas o governo fazia o seguinte: pegava a grana pública, pegava o dinheiro público, pegava os empréstimos, gastava o que podia e o que não podia, torrava tudo, em especial em 2014, para se eleger, foi isso que Dilma fez, e aí, enquanto torrava o dinheiro, mandava uma consulta pro TCU. Olha, Tribunal de Contas da União, é o seguinte, eu tô aqui gastando um monte de dinheiro público, eu tô aqui fazendo um monte de coisa que a lei de responsabilidade fiscal não me permite fazer, mas eu quero consultar você se eu posso ou se eu não posso. Já não podia. O entendimento do tribunal já dizia que não pode, tem que ter zelo pelo dinheiro público. E enquanto o tribunal julgava, o julgamento é um tanto quanto lento, tem vários ministros para se pronunciarem, tem o relator, tem a sessão, o governo continuava torrando dinheiro público, emprestando dinheiro de banco público, tudo que não pode, e nessa época aí de eleição. Aí o Tribunal de Contas veio e disse: opa, não podia fazer isso não, que isso? Contas reprovadas, dona Madame. Nós indicamos, nós, Tribunal de Contas da União, a reprovação por unanimidade das contas da presidente Dilma Rousseff. E aí o governo fez cara de espanto. Oh, meu Deus, reprovaram as minhas contas. Tudo deliberado. Tudo um jogo deliberado para fazer o Tribunal de Contas de idiotas, para fazer a nação brasileira de idiotas, para bater na cara da nação brasileira e dos ministros que se prezem, os que se prezam, aqueles que de fato têm cuidado com o dinheiro público, que acordaram aí no meio desse processo e viram que a presidente Dilma está assaltando a nação à mão armada. A presidente Dilma comete um assalto à mão armada. A caneta da presidente Dilma é usada como uma arma feroz e letal em cima da nação brasileira. Foi usada assim. E enquanto ela continuar no poder, será usada desse jeito. Essa é a arma mais poderosa, gente, repito, na mão de um corrupto, na mão de um mau caráter, na mão de um incompetente, na mão de alguém que é submisso ao crime ou que é ativo junto com o crime organizado de colarinho branco. Eu vou ficando por aqui, trago mais informações pra você daqui a pouquinho, porque tá rolando aí aquele julgamento do parecer do Teori Zavascki sobre as escutas que Moro fez e publicizou envolvendo o ex-presidente Lula. O discurso tá bonito dos ministros. Eu trago para você detalhes daqui a pouquinho. Obrigada pela companhia, volto já. Nosso encontro ali por volta das 6 horas da noite. Beijinho.